Fala aí galera, eu sou o T e se preparem pra combar. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre mais um anúncio de uma nova leva de suportes para a coleção Terminal World, que é uma excelente coleção que tem simplesmente o papel de trazer suportes novos para decks da lore da Dual Terminal. Eu comentei um pouquinho sobre a lore da Dual Terminal nesse vídeo aqui em cima, dá uma olhada pra você acompanhar eu comentando com o Mark e o Zuba sobre lores do Yu-Gi-Oh! O Terminal World eu acho que não ganhou, mas enfim, a Dual Terminal, né? Mas a Konami veio lançando recentemente, né, suportes para decks dessa lore da da Dual Terminal dentro da coleção Terminal World, onde na primeira leva vieram suportes para, vamos ver se eu lembro, veio suporte para Infernoid, veio suporte para Ritual Beast, para Ice Barrier e também para o Genex. Foram os 4 decks escolhidos na primeira leva da Terminal World. Aí pra gente veio dentro de um Battle of Legends, lembra? Battle of Legends que veio entre o Snake Eye e o Friends Mix, se não tiver enganado, no ano passado. Depois eles anunciaram uma nova Terminal World que traz suporte para outros 4 decks que chegaram pra gente recentemente na Battle of Legends Monster Mayhem, né? Que veio o Necroz, o Gem Knight, o Fable e o Volcanic não, qual é o nome daquele deck? Jurrak. Esses 4 decks foram contemplados. Enfim, aí agora eles estão lançando uma nova leva, porque tem deck infinito dentro dessa lore, tá? Uma nova leva de suporte, onde tem o Constellar Knight, que eu já comentei um pouquinho com vocês aqui em cima, e aí eles lançaram o suporte também para os X-Saber, que eu não fiz vídeo ainda comentando sobre. Faltavam 2 decks. Aí eles foram lá e anunciaram mais ou menos o que a gente vai receber, sendo um deles o Dragonite, que é o assunto desse vídeo. Vamos acompanhar, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês, ó, rapidinho, porque nós temos aqui o suporte para Dragonite, onde eles lançaram, como é de praxe, 4 cartas novas. Sendo um monstrinho no main deck, outro monstro no main deck, nós temos aqui um Synchro e também um Link sem Spirit Traps lançadas para esse arquétipo de Dragonite, o que se encaixa muito bem, porque o deck é um deck Wombo Combo pra chinelar. Só passando por cima com relação a isso, porque eu acho interessante, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Nós temos aqui o deck de Constella, que também é parte integrante, obviamente, da lore, como todo deck que vem nessa coleção, é tudo dentro da lore. E aí nós temos aqui os Constellar, né, onde tem esse suporte aqui que eu já fiz vídeo comentando sobre eles, ó, 4 suportes que vieram aqui. Tem também os X-Saber, esse eu não fiz vídeo comentando sobre, tá, talvez eu tenha que fazer suporte aqui para o X-Saber e tal. E aí ficou faltando alguns decks. Eu tentei parar pra pensar um pouquinho sobre se tem algum tipo de padrão com relação a eras, mas não tem. Com relação a tipo, eles estão dando suporte pra determinada era e só decks dessa era dentro da lore da Dual Terminal é que vai receber suporte. Não é o caso. E aí eles, até aqui nesse post do Dragonite, eles falam que foi revelado que o Shadow provavelmente vai ser o 4º arquétipo a receber suporte nessa coleção, porque ainda, como vocês viram, tem só o X-Saber, o Constella, a gente não sabia qual eram os outros 2, agora veio o Dragonite e falta um. Eles soltaram uma arte como sendo a capa dessa coleção. Acho que eu vou fazer um vídeo separado falando sobre isso, tá? Que não incrementa nada sobre o que a gente vai falar aqui agora, ó, mas é essa capa aqui, onde, como vocês podem ver, tem o X-Saber ali no canto, tem o Dragonite aqui no outro canto, aqui embaixo tem um Constella e tá mostrando uma Wendy ali, tá? Se você não sabe, não conhece a Wendy, a gente pode procurar aqui, ó, o Wendy, e você vai ver as cartas Wendy que existem, né? Onde existe de Wendy a Shadow, Wendigo, essa menina aqui. Nós temos também aqui uma Shadow, também de main deck, né? A Shadow Winda. E tem a Wendy de Ritual Beast, que é essa aqui. Bom, tem essa Wendy aqui. Aí a gente teria que dar uma olhada dentro da lore, né, pra saber certinho do que se trata. Eu já vi gente falando que na verdade é Zefra, né, e essa Wendy é uma versão diferente de Zefra. Mas como vocês podem ver no post ali da Terminal World, tá dizendo que pode ser Shadow. E talvez possa mesmo, tá? Porque o Dragonite, ele recebeu suporte pela última vez num Structure Deck. E veio na Ghost from the Past, tá? As cartas de Dragonite aqui pra gente. Eu vou até dar uma procurada bem rápida aqui, ó. Dragonite, só pra eu poder dar uma olhada na última leva de suporte, porque não faz muito tempo que o Dragonite recebeu suporte não, tá?
pra gente chegou no Agosto from the Past, mas no OCG ele veio num Structure Deck. E aí pra gente veio numa coleção especial diferente, ó. No TCG isso foi lançado em 2021, 14 de abril de 2021, a última grande leva de suporte pra Dragunity. Então não faz muito tempo que eles receberam suporte. E agora eles receberam suporte também, o que nem é tanto uma surpresa, porque quando eu comentei isso lá no vídeo do Gemknight, porque o Gemknight, cara, eles receberam suporte também há não muito tempo. A gente pode ver pela Lady Rose Diamond, cadê ela aqui? A Lady... Antes da Terminal World, que eu quero dizer, né? Essa aqui, ó, a Lady Rose Diamond, se a gente for dar uma olhada, ela é carta de pote, de Power of the Elements, ou seja, no TCG ela chegou em agosto, né, de 2022, e recebeu suporte agora na Terminal World. Então, assim, não é que precisa que o arquétipo tenha recebido suporte há muito tempo atrás para ele receber suporte aqui agora. Qual o último suporte que o Shadow ganhou? Tá dentro da própria Wendy. A Wendy, ela veio no Structure Deck do Shadow, que aí já é de fevereiro de 2020, no TCG. O que faz mais tempo ainda. Faz sentido a gente esperar suporte pra Shadow? Talvez faça. Qual o último suporte de Zefra que a gente recebeu? Aí eu vou chutar que é 2018, que é quando veio o Electromite, também veio o Zefraf, né? Que é esse cara aqui. E aí eu acho que foi, ó, maio de 2017, não é nem 18, maio de 2017. O Zefra realmente é o que faz mais tempo. Mas enfim, esse vídeo não é pra conjecturar qual é o novo deck. Talvez eu faça um vídeo separado pra conjecturar isso. Hoje vamos falar sobre o Dragunity, que recebeu 4 suportes novos. Vamos acompanhar e tentar entender mais ou menos do que se trata. Antes de mais nada, é claro, você já conhece aqui o meu canal. E aí, antes da gente falar sobre as cartas em si, a gente vai comentar bem por cima pra tentar entender o que o deck já faz sem esses suportes novos. Eu tentei deixar aqui as principais cartas que a gente usa no deck de Dragunity, tá? As principais cartas pra gente poder esmiuçar levemente do que se trata o deck e tentar entender quais são as fraquezas, né? O que ele precisa pra tentar jogar. Então, assim, basicamente o deck de Dragunity, ele é um deck muito combo, tá? Eu não consigo nem imaginar o Dragunity como sendo um deck que é um deck mais mid-rangezinho, assim, e tal. Ele é um deck pra cima, pra chinelar o maluco e investir tudo que ele tem na mesa. Basicamente é disso que se trata o deck. Na última leva de cartas, eles lançaram uma counter que nega qualquer coisa, então você pode, ou seja, é um deck que toma uns Dark Hully, chato, né, e tal, e não separa tanta interação, porque ele é um deck bem à moda antiga, com relação a construir mesa. Não é que ele vai fazer efeitos que vão ser ativados no turno do oponente, que desencadeiam efeitos que vão gerar interação. Não, você pega o que você tem e pum, taca os síncros no campo. E a partir daí, esses síncros é quem são as interações. E aí o que você pode tentar fazer de side deck é usar uma counter que você pode buscar pra poder negar esse potencial board breaker, porque aí você ganha um jogo. É mais ou menos o que faz um Mannadium, sabe? Um deck que pega tudo e mete na mesa. É mais ou menos o que faz esse deck aqui também. É um deck nessa vibe, de colocar o que ele tem na mesa e ganhar o jogo, porque a mesa é bem opressiva. A lore não, né? A gimmickzinha do deck aqui gira em torno de você ter monstros Dragunities equipados na Spell Trap Zones. Eles vêm como equipamentos, e aí se os dragãozinhos pequenos estão como equipamentos, eles podem se invocar para o campo. O deck é um deck de sincro, então para fazer os sincros nós precisamos dos bonecos da lore, né? Que é um passarinho e um dragãozinho. Então nós temos os passarinhos, que são esses caras que geralmente quem equipam, e nós temos também os dragõezinhos, que são os Thunders, quem se invocam. Então os passarinhos aqui, né, os Winged Beast, eles são os não Thunders, e os dragõezinhos pequenos são os Thunders, tá? Então, basicamente, o deck gira em torno disso aí, de ficar equipando monstros e invocando os Thunders de trás, né, da zona de equipamento pra cima. Pra fazer isso, nós tínhamos antigamente, muito antigamente, a dinâmica em volta do Dragon Ravine, que é a principal carta do deck, talvez, né? E aí o Ravine, ele descarta uma carta, e aí ou você manda um dragão genérico do deck pro cemitério, ou você adiciona o nível 4 menor Dragunity, monstro deck pra mão. Então, uma dinâmica que a gente tinha bastante era, você dava o Ravine, descartava aqui um Phalanx, por exemplo, pegava o Dux, e aí o normal summon do Dux é que quando esse card é normal invocado, você pode escolher o nível 3 ou menor Dragunity no teu cemitério e equipa nessa carta. Aí você equipa o Phalanx. O Phalanx diz que uma vez por turno, enquanto ele tá equipado no monstro, você pode Special Summon essa carta equipada. Observa que ele fala uma vez por turno, mas não é hard once por turn. Então, nenhum efeito desses bichinhos aqui são hard once por turn. Eu equipo, descarto o Phalanx com o Ravine, invoco o normal summon Dux, Dux equipa o Phalanx sobe e eu sincro. Ok.
Se eu equipo de novo o Phalanx, ele de novo dá efeito e sobe, aí eu sincro. Se eu equipo ele pra trás, de novo ele dá efeito e sobe, e eu sincro. E assim por diante. Esse outro faz a mesma porra. A única diferença dele pro Phalanx é que, se eu for usar ele como sincro material de um Dragunti, ele é nível 2, mas eu posso tratar ele como nível 4, tá? Então eu tenho essa versatilidade, ele é muito bom sim, por causa disso também. Esses são os monstrinhos que se equipam, tá? Mas os monstros que equipam, na verdade esses são os monstrinhos que se invocam de equipamento, que são os Thunders. Mas os monstros que equipam, nós temos além do Dux, o Senatus, que até esse momento é a melhor carta standalone pra você tentar sair jogando. Porque, na verdade, é parte do grupinho de cartas que você usa pra tentar jogar, né? Porque o Remus é uma delas, mas o Senatus é outra. O Senatus diz que você pode descartar uma carta, e aí você equipa um Dragunti Thunder do seu deck. Além disso, você não pode fazer summon do extra deck para turno, exceto de dragões. É basicamente isso. Então, Senatus normal summon efeito e descarta um Dragunti Card, não é qualquer carta, Dragunti Card. Aí você equipa um bichinho do teu deck, aí se você equipa o Phalanx, dá efeito, sobe o Phalanx, você vai fazer um Synchro, efeito do Synchro, pode equipar o Phalanx de volta ou não, depende do que você vai fazer, mas você sai jogando depois com isso, tá? Então esse é mais um do one card play que você tem. O outro passarinho, que esse é novo, que veio em 2021, como eu mostrei pra vocês, ele diz que se você controla um Ravine ou um Dragunti monstro, eu posso fazer Special Summon dele da minha mão. Basicamente é só esse o efeito que ele tem, tá? É só esse o efeito que a gente usa, ele é um extensor, um passarinho que vem por Special Summon. Beleza, o Remus passa a ser parte vital desse deck puro, porque ele diz que ele não passa como ciclo material, exceto para um Synchro Summon de um Dragunti, muito importante lembrar disso aqui, mas você descarta ele porque esses outros eles são ruins de ter na mão, tá? Eles são paradão de ter na mão. Eles são na mão, são descarte pro Ravine, ou você tem que usar o Consonância, ó, que descarta um dragão Tanner com 1000 ou menos de ataque para comprar 2 cartas. Pode ser que você precise usar Consonância se você quiser usar múltiplo desses dragões, tá? Mas eles são ruins de ter na mão, muito ruins. Mas o Remus não. O Remus descarta e pega um Dragon Ravine. Então o Remus dá Power Creep nesses outros. Porém o Remus ele não se invoca do equipamento. É diferente. Mas ele se invoca mesmo assim, ó. Porque ele diz que... cadê? Papapá... adicione o Ravine do deck pra mão. Beleza. Pra sua mão. Se você controla um Dragunti monstro, você pode Special Summon essa carta do teu cemitério, mas bana quando ele deixar o campo. Além disso, você não pode Special Summon do extra deck para resto turno, exceto dragões. Então, é isso, tá? O Remus descarta, efeito pega o Ravine, ativa o Ravine, aí você pode descartar uma carta e buscar o Legatus dá efeito, entra por Special, sem comer o Normal, aí o Remus dá efeito, porque tem um Dragunti se invoca do cemitério, e você tem 5/6, mesma coisa que eu fazer o Senatus descartando e equipando o Phalanx do deck, por exemplo. São as principais formas de jogada que você tem no deck, nos monstros de main deck. Nós temos esses carinhas aqui, né, que também são interessantes, porque o Mistletoe, que é esse monstrinho amarelo aqui, ele entra por Special por mandar, né, um face-up dragão que você controla pro cemitério, ele entra por Special da mão, pum, e aí quando ele é normal, o Special invocado, você pode selecionar um Dragunti no teu cemitério, equipa nele. Nós temos o outro aqui também, que é o Leviathan, que você pode fazer o summon dele da mão ao cemitério por remover do jogo um monstro que você controla que tá equipado com Dragunti, e aí se ele é normal Special, você equipa um Dragunti no cemitério nele, standard, né, assim como vários 5/6 também tem esse efeito, né, o Vajrayana aqui, ó, o Luin, todos eles quando eles entram no campo, eles equipam um Dragunti no cemitério pra quê? Pro Dragunti subir, você fazer escada. Então o Crystal Wing aqui é feito muito, muito fácil, porque se um 5/6 entra e equipa um Tanner 2 e ele sobe de novo, você já tem Crystal Wing pra fazer o que é interessante, você poder fazer esse Crystal Wing cedo pra proteger a tua jogada. De Spell e Traps, nós temos aqui o Ravine, como vocês já viram, temos equipamento, né, que é a Divine Lance, que você só equipa num Dragunti, e aí durante a main phase você pode equipar um Dragon Type Dragunti Thunder do seu deck no monstro que tá equipado com essa carta. Beleza, então eu equipo no bicho e essa spell equipa um bicho do deck. Mais ou menos o que o Lenato já faz, né? Então, você vai querer usar mais delas? Pode ser que valha a pena. Nós temos outra carta que é boa, que é o Dragunti Glow. Mais ou menos boa, tá? Porque ela pega o nível 5 ou maior Dragunit. Fique esperto, nível 5 ou maior Dragunit. Ela não é rota de starter, ela não é rota pra alinhar a tua mão, ela não é rota pro Remus pegar o Ravine. Ela pega o nível 5 ou maior Dragunit, monstro do deck ou cemitério pra tua mão, tá? Mas além disso, ela pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um Monster Card na Spell Trap Zone que tá equipado, e aí você faz Special Summon dele. Ela é uma carta pedaço de combo bem interessante, que talvez você nem precise usar Tree Off dela. Talvez valha mais a pena usar Tree Off disso aqui do que disso aqui, né? No final das contas, pra um deck puro. E os Synchro? No Synchro nós temos o Romulus, cara. O Romulus, lembra dele? Então, ele é feito com 2 dragões e o Wing de bicho, exceto tokens. Se ele link invocado, você pode tirar um Dragunti Spell ou um Dragon Ravine do deck pra tua mão. Geralmente, quando você faz o Romulus, você já tem um Ravine, né? Porque você passou pelo Remus e tal. Então, geralmente, ele pega Spell Trap, que pega o Glow ou pega uma Divine Lance. Por isso que talvez valha a pena você usar menos, porque chegou no Romulus, o Romulus pega Glow, o Glow pega o Mistletoe, e aí você sai jogando depois daí. Ele tem um outro efeito,
Enfim, ele pega uma Spell Dragon, tá? O que é importante, porque no deck de Dragon Link a gente só pega Ravine. Beleza? Mas ele tem outro efeito que se um dragão é special invocado na zona que ele aponta, você pode special summon um dragão ou Winged Beast da tua mão em posição de defesa, mas o efeito é negado e não pode ser com link material. Importante você saber que o Romulus tem esse efeito extra. Por fim, nós temos no extra deck algumas cartas de utilidade, como eu falei, né? O Vajrayana, se ele é link síncrono invocado, você escolhe um nível 3 ou menor dragão de cemitério e equipa nele. O monstro equipado são esses aqui, então eles dão efeito e sobem, e aí você pode escalar. O Luin tem exatamente o mesmo efeito, com a diferença que o Luin cai no cemitério, ele escolhe um dragão de volta equipado. Nós temos de extensão ainda o Baixa, né? Cadê o Baixa? Eu não botei aqui o Baixa, deixa eu procurar ele. Dragonite. O Baixa é importante pra cacete também, bem importante, porque ele tem um efeito meio roubado pro deck, né? Que se você faz ele, ó, quando ele é sempre invocado, você pode escolher qualquer número de dragões no teu cemitério e equipa de volta nele, né? Então eu fiz vários bichos e aí fiz o Baixa entrou e equipou uma galera do cemitério nele mesmo, e aí eu subo de novo o Stunner, e eu posso escalar e fazer mais sumo assim. O deck quer fazer só isso, tá? Mas a carta vital mesmo, a mais importante, é o Galdarg, é esse cara aqui. O Galdarg é quem você vai abusar no deck, porque ele é feito com o Dragão Tanner mais o não Tanner, e aí ele diz que uma vez por turno, você pode adicionar um nível 4 ou menor dragão ou Winged Beast do deck pra tua mão e descartar uma carta. E descartar um dragão ou Winged Beast. Você pode descartar a mesma carta que você buscou, e ele não é uma vez por turno. Quer dizer, ele é uma vez por turno, mas não é hard once por turn. Significa que se eu invoco ele no campo, eu dou o efeito de busco e descarto. Acabou, ele não pode mais usar o efeito. A não ser que eu syncre outro, ou que eu jogue ele do campo pro cemitério e reviva ele, aí ele dá efeito de novo. Que é o que a gente vai fazer aqui de N formas diferentes. O Mistelten, por exemplo, quando eu faço minha jogada de Senatos, descarta, equipa o Falanx, sobe o Falanx, eu posso fazer o Romulus. Romulus pode pegar uma Glow, ativa a Glow, pega Mistelten, tributo o Romulus no campo. Efeito dele, equipa o bicho do cemitério. Aí eu vou equipar... tem que passar pelo Galdarg antes, né? Tem que passar pelo Galdarg, desculpa. A gente faz o Senatus equipando, subindo. E aí você vai fazer o Galdarg. O Galdarg vai dar efeito, vai pegar o pássaro, esse Mishivali, ó, que você pega e quando ele é descartado, ele se invoca. Então eu invoco ele de volta, uso o Galdarg com o passarinho ali pra poder fazer o Romulus pega o Glow, ativa o Glow, pega o Mistelten tributa o Romulus, aí o Mistelten equipa alguém do cemitério, equipa o próprio Galdarg, aí eu subo o Galdarg, dou o efeito do Galdarg, pego uma carta, descarto uma carta. É o combo base do Dragonite, que na verdade eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Eu vou até sair aqui só pra gente poder fazer o combo muito básico de Dragonite, só pelo que eu lembro, tá? Só pelo que eu lembro. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Pode ser Senatus entrando e descartando ou Remus, tá? Pode ser Remus também. Mas a gente tem que ter uma carta na mão. E aí eu vou pegar uma carta meio genérica aqui. Não tem nenhum que é meio genérico, né? Eu vou pegar esse cara aqui que é ruim. Tá bom, então eu vou começar, o Standby me fez, eu vou dar efeito do Romulus, descarta, aí eu vou pegar o Ravine, aí você ativa o Ravine, dá efeito do Ravine, descarta uma carta, e aí você pode pegar o Legatus, porque o Legatus tá vendo uma carta face up, né, Dragonite, então ele entra pro special da mão. Com isso o Remus dá efeito no cemitério e se invoca do cemitério, aí você bane o Remus e syncra pra poder fazer o Galdarg a primeira vez. O Galdarg aqui vai dar efeito, vai poder pegar então um Winged Beast ou dragão. Aí você pega aqui, ó, o bebê pássaro e descarta o próprio. O bebê pássaro descartado dá efeito e se invoca. E aqui eu posso fazer o Crystal Wing, se eu tiver extensor. Se eu tiver extensor, eu posso fazer o Crystal Wing. Se não, você vai juntar os dois no campo e vai poder lançar um Romulus. O Romulus vai dar efeito aqui, vai poder pegar uma carta, aí você pode pegar a lança ou a Glow. Geralmente aqui você vai pegar uma Glow. Com essa Glow na mão você vai ativar e vai poder pegar um nível 5 maior Dragonite. Aí a gente pega o amarelo, né, aqui ó, o Mistelten. E aí você vai invocar ele jogando o Romulus do campo pro cemitério. Ele vai dar efeito no campo e equipar um bicho do cemitério. Aí você vai equipar aqui, ó, o Galdarg de volta. Porque a Glow tem um segundo efeito de banir e invocar um Dragonite que tá equipado, né? Não precisa invocar o Stunner, porque o Stunner se invoca sozinhos. Aqui você faz isso, ó, pra subir o Galdarg dá efeito, de novo, você pega mais uma carta e descarta mais uma carta. Aí vai depender qual carta que você vai precisar, né? Tem cartas que você usa que combam pra cacete e tal, mas aqui também outra coisa que você pode fazer depois de buscar é juntar os dois pra poder fazer um Atum, que é esse rank 6 aqui, muito bom. Efeito do Atum
detacha uma carta e aí você vai poder invocar um dragão qualquer do deck. Aí você pode invocar o Red Eyes Metal Dragon, que junta os dois e vira um Seal. E você sai combando, cara, combando até o amanhã. Essa carta é a mais importante, o Galdarg, né? Até onde eu me lembre. E aí a gente usa algumas coisas que tentam deixar o Galdarg mais ceboso, buscando mais vezes, que é usar, por exemplo, esse Odd Eyes Revolution. Porque se você coloca ele na escala e destrói ele mesmo, você revive um dragão síncro. Aí você revive o Galdarg, e o Galdarg dá efeito de novo, papapá. O objetivo do deck é fazer uma mesa inquebrável. No final das contas, é disso que se trata o deck de dragões. Deu pra entender, né? Agora a gente passa pros suportes novos, e nos suportes novos a gente vai comentar... Nossa, tem 19 minutos esse vídeo. Meu Deus, que isso, cara? Vamos lá. Então agora a gente vai comentar sobre os novos bichos. O primeiro deles é esse cara aqui, ó, o Dragunity Quirinus. Um monstro de main deck de nível 4. E aí, como vocês viram, né, tem que ter um passarinho e tem que ter um Dragon Thunder. O passarinho de nível 4. Vocês viram que não são tantas jogadas... ele não tem geralmente one card play, tá? Você tem que descartar uma carta e tal. E... eu tenho aquela jogada de Remus pegando Ravine, ou eu tenho aquela jogada de Senatus que entra, descarta e equipa alguém do deck. Se não for isso, eu vou ter que ter algumas outras combinações de cartas, né? Um Glow com algum bichinho, depois de tentar jogar. Mas geralmente, o deck, ele torra muito recurso pra conseguir fazer a parada. Por isso que ele é um deck que não cabe tanta tech card assim. Porque eu tenho que ter cartas que talvez ao mesmo tempo sejam descartes bons, mas que também possam servir como extensores pra mim, sabe? Então, ele tem essa propriedade que é bem ruim. Bem ruim. O Senatus precisa descartar uma carta Dragunte, então eu tenho que ter múltiplas cartas Dragunte. E o Remus, que é a melhor, ele tem que sair descartando carta pro Ravine. E aí você tem que usar Bricks na engine, né? O próprio Glow pode ser uma carta meio esquisita. Você vai precisar usar o Mistivale bebê. Então, talvez tivesse algum bicho que economizasse. E esse cara é quem tenta fazer. Porque ele é o Winged Bicho. Ele é o passarinho. Ele não é o Thunder. Ele é o passarinho. Então, se esse card é normal special invocado, você pode ensinar um Dragonite Spell ou Trap do deck pra tua mão. Tá. Então, se ele é normal, eu posso pegar uma Spell Trap Dragon deck pra minha mão. Lembrando, a Spell Trap Dragon que eu pego não é a Glow. Pode ser a Glow, mas a Glow ela só pega nível 5 ou maior. Então, ela não me ajuda. Mas eu posso pegar a Lança. Se eu pego a Lança e equipo nele, eu já tenho um Senatus a mais. Então, ao invés de ter 3 Senatus que descarta Dragunite Card pra equipar do deck, eu faço esse cara que não descarta a carta. Ok, já é um puta plus. Ele poderia setar do deck, por exemplo, pra jogar em volta de draw, porque a Konami é malandra, ela tá fazendo isso. Poderia, mas ele não faz. Mas, ainda assim, eu posso fazer ele pegar a lança, né? Então, o normal sumo dele pega a lança, ativa a lança, equipo, efeito equipamento sobe, eu tô sincrando. Beleza. Seu Dragonite Monstro não pode ser destruído por batalha, enquanto essa carta é equipada com a carta, foda-se. Você pode escolher um outro Dragonite Monster Card que você controla. Retorne-o pra mão ou extra deck, e aí você pode Special Summon um Dragonite Monstro da tua mão. É um efeito que pode vir a ser interessante, né? De você voltar alguma cartinha que você controla pra mão pra poder fazer alguma jogada, mas nada demais, né? Você pode equipar um Remus? Pode, né? Você pode dar efeito dele e equipar a lança. Aí você pega efeito do Quirinus, pega a lança, ativa a lança aqui pro Remus. O Remus não sobe, aí você tem que ter outro Dragonite na mão. Dá efeito dele, volta o Remus pra mão e invoca o outro Dragonite que você tem. Aí você dá o Remus, descarta e pega o Ravine. Aí você tem um Ravine cedo, sem precisar fazer o Romulus pro Romulus pegar a Glow. Pode ser. Então, isso já diversifica e com uma carta, beleza, ele faz jogada da lança, mas com 2 cartas, ele já pode pegar o Remus, né, equipando e invocando o outro da mão, se isso te ajudar a jogar. Pode ser interessante sim, beleza? Nós temos o outro bicho aqui, que é o Dragunite Falcon, que esse é um dragão Thunder de nível 2. Vocês viram o que os dragões Thunder de nível 2 nesse deck fazem. Todos eles são pra equipar e subirem. Esse aqui diz o seguinte, ó, ele não sobe. Esquisito, né? Porque todos os outros sobem. O Phalanx, o outro bichinho lá que eu esqueci o nome dele. Ainda tem outros Dragunite, tá? O Dragunite é um deck bem antigo, então ele tem muita carta. Muita carta que talvez dê pra explorar e combinar melhor com o deck. Mas enfim, ao efeito dele. Você pode banir essa carta da tua mão ou cemitério. Escolher um Dragunite monstro que você controla. Equipe um Dragunite do teu deck ou cemitério nele. Ah, interessante. Você pode mandar essa carta equipada... você pode mandar essa carta equipada, é um Dragonite Monstro pro cemitério. Escolher um face up, card que a gente controla. Bana. Ah, interessante, cara. Esse bicho, ele é esquisito. Bem esquisito. Porque ele não é um descarte. Você pode banhar essa carta... ele é um descarte sim. Porra, bom. Beleza, entendi. Então, como vocês viram,
A jogada precisa descartar muito. Esse cara ajuda a diminuir, mas não é como se você fosse jogada só com ele. Continua tendo que descartar com Senatos, com Ravine, eventualmente. Aí o que esse cara faz? Ele se bane da mão ou do cemitério, que é o melhor que eu posso fazer, né? Bane ele do cemitério. E aí eu tenho efeito dele de se banir e equipar um Tanner do deck. Só que ele não é um monstro equipável, tá? Essa parte que é esquisita. Ele não é equipável, mas ele se bane da mão do cemitério pra equipar. Então, ele te ajuda a ter push sem precisar fazer Special Summon no campo, né? Imagina, você baixa Normal Summon desse cara, efeito. Beleza, não tomei nada, mas também não tem um Remus, não tem um Ravine, por exemplo, não tem o Lança direto, não tem o Glow. O Glow não ia adiantar, né? Mas enfim, mas eu tenho esse cara. Aí você dá efeito dele, bane ele da mão, já que você não conseguiu descartar ainda, e equipa o bicho do deck. Ou seja, é o mesmo efeito da Lança, digamos assim, né? Então é um bicho que tem o seu valor. Pode ser interessante sim esse cara, tá? E esse efeito aqui, ó, tentar quebrar a mesa, também pode ser bom. Podia ser quick, mas não é, né? Enfim, vamos pro Synchro agora. Então os dois monstros do main deck, interessante, mas confesso que não é nada. O primeiro bicho ele é até bom, ele até conserta algumas questões, e o segundo também, tá? Então, estruturalmente, eu acho que algumas falhas que o deck tem foram corrigidas ali. Beleza que continua como apenas o passarinho que entra da mão, né? Esqueci o nome dele. Esse aqui, ó, o Legatus, só ele entra por Special. Só ele é um pássaro que entra por Special. Os outros pássaros são normal, e os dragões do main deck, os Thunderzinho, eles só são invocados da zona de equipamento. Então, percebe que tem um problema de colocar o bicho no campo, por isso que ele precisa de tanta carta, o deck. Então ele tem isso de esquisito. Mas eu entendo, ele é um deck que tem que ser esquisito. Ele não pode ser um deck de combo e que usa hand trap e tal, que vai jogado com uma carta. Ele não pode ser, porque senão o jogo vai pro caralho. Então eu acho que beleza. Porque eu me incomodo muito com esse deck. Eu acho ele muito quebrado. O que ele quer fazer é o que a gente não quer mais ver no Yu-Gi-Oh! Quer fazer mais inquebrável. Enfim, vamos pro Dragonite Knight Areus, que é um Synchro 8, né? Ele é feito com um Tanner, um ou mais não Tanner Synchro monstros, importante, tá? Um não Tanner Synchro monstro. Então, igual você faz o Crystal Wing, você faz esse cara. O efeito você pode escolher Face Up cards que o oponente controla pelo número de Face Up Monster Cards na sua Spell Trap Zone. Negue os efeitos até o fim desse turno. E esse é um efeito Quick se essa carta tá equipada com Equipe Card. Então, tá bom. Então, mas observa que ele não se equipa, né? Ele não se equipa. Tá, então ele não entra se equipando, isso aqui pode ser importante, tá? Ele pode dar efeito normal de equipar cartas, quer dizer, de negar cartas do oponente pelo número de cartas equipadas que você tem, mas o efeito só é quick, ou seja, ele só é interação se você tiver se ele tiver equipado, então tem que ter outra carta que equipa algo nele. Enquanto essa carta é equipada em um monstro, você pode Special Summon, e aí você pode Special... Como é que é? Você pode Special Summon ele, e aí você pode Special Summon um dragão de Tanner do teu cemitério. Enquanto essa carta é equipada ao monstro. Aqui eu não tô entendendo, ele tem que ser o equipamento? Eu acho que ele tem que ser o equipamento, né? Se ele é o equipamento, ele se invoca um Tanner do cemitério. Pô, é uma puta carta de volta, né? Tudo bem, mas aí tem que ser algum bicho que... Primeiro, outra carta tem que se equipar nele. Pra ele ser quick. Deixa eu ver aqui o Baixa. É Baixa? Esse cara aqui. Deixa eu dar uma relembrada no Baixa. Quando esse cara é sempre invocado, você pode assinar qualquer nome de dragão no seu cemitério e equipa nessa carta. Então o Baixa se equipa apenas dele mesmo. Tem que ser o Luin, né? O Luin. Se esse card é mandado pro cemitério, você pode escolher um dragão de monstro que você controla. Equipe essa carta no alvo. Tá aqui. Então tem que ser o Luin pra se equipar nesse amigo, pra ele poder ter o efeito Quick. E se ele tiver como equipamento, ele sobe como Pulse Extensor também, tá? Porque ele sobe e aí se invoca com o Dragão Titânio do teu cemitério. Uma carta interessante, mas eu acho que ela é meio esquisita. Mas tudo bem, carta forte. E aí por fim nós temos o Link 4. Link 4 que geralmente é sinônimo de medo e desespero, né? Porque como teoricamente um bicho mais difícil de fazer, ele está com o efeito lá pra cima, geralmente. Ele é feito com 2 ou mais monstros, incluindo um Tanner. Beleza, Nidofiber. Se esse card é Link invocado, ou se o oponente Special Summon monstros, ok? Você pode Special Summon um nível 5 maior dragão de monstro do teu extra deck ou cemitério. Nível 5 maior do extra deck ou cemitério. Caralho. Ele pode invocar do extra. E valeu. Interessante. Seu oponente não pode ativar efeitos de monstro no cemitério enquanto essa carta está equipada com dragão de card. Então ele dá uma negação geral no cemitério do oponente. Ok.
Quando o oponente ativa uma Spell Trap ou efeito, você pode mandar um Equip Card que você controla e nega o efeito. Mano, essa carta é completamente absurda. Essa carta é completamente absurda. Ele entra invocando... Não, ele pode entrar invocando. Ou então no turno do oponente, quando o cara faz um summon, ele invoca um bicho. Ele pode invocar o Synchro do extra deck, tá? Só que aí tem que ver que Synchro é esse. Nós temos Synchro que entra fazendo negações, que são os amigos aqui, ó. O Arid Bear, que quando o oponente ativa um efeito de monstro, você pode banir um Dragoonich no teu cemitério, nega a ativação e se fizer ban na carta. Então beleza, você pode passar com esse cara aqui, esse bicho novo, o Link 4, e o Link 4 pode invocar o Arid Bear no turno do oponente. E aí o Arid Bear fica no campo e ele é uma negação. Absurdo, gente, absurdo. Sem falar que quando ele é Link invocado, ele já entra invocando alguém. Esse bicho é absurdo. Pra construir jogada e pra gerar interação também. Além disso, ele loca o cemitério e além disso ele nega spell. Pelo amor de Deus, que carta quebrada. Então tá aí, achamos, né, uma custom card. Que geralmente essa Terminal World que ela faz é lançar umas custom card, menos pro Necroz, né? O Necroz não pode receber custom card. Quer dizer, recebeu uma, mas ela é uma vez por duelo. Obrigado. Enfim, esse aqui é o deck, mano. Essas são as cartas novas, elas são interessantes. Eu não parei pra ver nenhum combo mega wow até o momento. A não ser o canal desse amigo aqui, que eu vi fazendo um combo. E eu quero só acompanhar ele aqui com vocês. E é o seguinte, ó, vamos dar uma olhada. Aqui ele vai fazer uma jogada, eu vou tentar deixar na velocidade normal, onde a jogada consiste em baixar o novo bicho. Normal summon desse novo bicho. O efeito dele é equipar, pegar uma Spell Trap do deck, né? Então ele pega aqui a Divine Lance. Você ativa a Divine Lance dá efeito e equipa um Thunder, beleza. Equipou o Phalanx. Efeito Phalanx sobe, beleza? E aqui isso é bom porque, de novo, nós não descartamos cartas no processo. Significa que é realmente One Card Play, porque o One Card Play desse deck sempre tem que ter um descarte extra. Ou seja, não é One Card Play porque tem que ter descarte, né? Enfim, aqui você junta os dois e aí transforma no Galdarg. Aí a partir daqui você joga. Eu confesso que o deck, a mesa que ele faz é megalomaníaco demais, mas enfim. Ele faz aqui o Galdarg pega o bebê, descarta o bebê no cemitério triga e se invoca, standard até aqui, né? Junta os dois, vira o Romulus, efeito do Romulus, pega o Glow, também standard até aqui, efeito do Glow, ativa ela e pega o Mistolten do deck, que é esse carinha aqui, ele entra tributando, né? Tributando não, jogando o Romulus do campo pro cemitério, efeito equipa alguém no cemitério, equipa o Galdarg, efeito do Glow, sobe o Galdarg no campo, efeito de novo, busca mais uma carta, ele pegou esse Sansara Dragon e aí ele já tá metendo louco. Foi freestyle aqui, pegando mais um dragão aleatório, que esse dragão só serve pra isso, pra você buscar com esse Galdarg ou descartar com o Ravine. Os dois estão virando o Atum, efeito Atum, detachou e trouxe o Red Eyes do deck. Efeito Red Eyes do deck, vai poder invocar alguém do cemitério. Trouxe o Galdarg, efeito Galdarg de novo. Você pode pegar o Zephyros e descartar os Zephyros. Dois no campo, viraram o Seal, beleza, então já tô protegido de Nibiru, né, enfim. No cemitério, ele tá no efeito do Sansara, parece que o efeito do Sansara se bane do cemitério pra pegar o Mistolten de volta. Aí você pode baixar o Mistolten. Ele jogou fora o Seal? É assim que funciona? Deixa eu ver. Você pode despachar essa carta da mão por mandar um face-up Dragoon de monstro que você controla pro cemitério. Ah, ele fez Tribute Summon, porque o Normal Summon não tinha sido dado ainda. Legal. Ele fez Tribute Summon. Não, mas ele já deu Normal Summon, né? Do primeiro bicho que começou a jogada lá. Tá. Ele trigou o Seal. Faz nem sentido, né? Porque no... Ah, o Sansara da Normal Summon extra. Vamos ver. Deixa eu ver aqui o Sansara, rapidão. Esse cara é tratado como 2 tributos. Você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um nível 5 maior dragão no teu cemitério, adicione pra mão. E imediatamente, depois que você resolve, você pode Tribute Summon um monstro. Ah, legal, ele fez certinho então, tá? O Sansara deixa você pegar de volta o Mistolten. E aí o Mistolten é Tribute invocado. Então você tributa o Seal com o Normal Summon extra que o Sansara deu. Aí, Tribute Summon, tributou o Seal, Seal triga. Traz do deck, nesse caso ele trouxe o Kose, né? Beleza? Aí ele tá dando efeito do Mistolten, que equipou o Phalanx, efeito Phalanx sobe, já dá pra tomar um Nibiru grandão, né? Enfim. O Mistolten voltou pra mão, porque você invocou os Zephyros, beleza? De novo, o Mistolten entrou, dessa vez jogando Phalanx fora, né? Por Special Summon, não é uma vez por turno. Efeito quando ele se invoca, ele equipa de novo um Dragoonich pra trás. Efeito Dragoonich sobe de novo. E aí você agora fez um segundo Atum. Beleza? Atum detachou pra invocar do deck esse dragão, que eu não sei quem é. Mas beleza. Juntou 2. Fez aqui um... Meu Deus, que é isso? Eu nem sei que bicho é esse. Eu só sei que ele reviveu o Mistolten. E aí o Mistolten equipou de volta o Kose subiu. Juntou, Synchro 6. Virou aqui um Luin, efeito Luin, equipa um Dragoonich do cemitério. Efeito Dragoonich sobe, beleza.
juntou com o Zephyros e virou agora um baixa, porque você pode tratar o Cuss, como que é nível 2, como Tanner 4 pra fazer Dragonte. O baixa dá efeito, equipa todo mundo do cemitério, pum, 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 equipa 3 monstros nele, né? Ele subiu um deles, que no caso é o Cuss, de novo, juntou 3, podia ser uma Polusa, mas aqui virou o Link 4 de Dragonte, tranquilo, deu pra fazer o Link 4 na moral. Iron Dragon Chamaton, né? Não jogou em volta. O Link 4 tem um efeito quando ele é invocado. Você invoca o nível 5 ou maior Dragonte do extra deck ou do cemitério. Então você revive o Galdarg, dá Galdarg de novo. Não tinha pensado nisso. Você faz Galdarg de novo. Galdarg pegou o Fakion, que é a nova carta. Descarta o Fakion. Beleza. Subiu o Phalanx de novo. Juntou com o Galdarg e o Phalanx da Fera Crystal Wing. Virou. Beleza. Lembrando que você fica locado em fazer sincro só de dragão, né? Ele juntou 2 ali, um 6 com o Mistolten pra poder... Meu Deus do céu. O 6 com o Mistolten aqui fez o Crimson Dragon. O Crimson Dragon precisa ter Tanner? Precisa, né? Tipo o Tzolk'in. O Luin é Tanner? O Luin é Tanner, nem lembrava disso. Então vira o Crimson Dragon, meu Deus. Tá, virou o Crimson Dragon. E agora? O Luin, quando ele vai pro cemitério, ele volta equipado, ok. E agora? O Crimson Dragon pegou um Rumble, porque, né... o teto não tá bom o suficiente. Efeito Crimson Dragon mirou um nível 8, invocou esse nível 8 aí, que é o novo Synchro. Ah, com o Crimson Dragon ele fez um novo Synchro. O novo Synchro, beleza. Aí ele deu efeito no cemitério do Fakion, né, que é a carta nova, baniu e equipou do deck um Phalanx, mais um. Efeito do Rumble, tá, reviveu um Phalanx, usou o Phalanx com baixa, vai fazer um Synchro 10. Fez aqui o Arad Behair, tá bom. O Rumble no cemitério tá sendo banido pra alguma coisa. Confesso que eu não sei. Tá, então tá aí. Essa parece que é a mesa do nosso herói varonil, né? Que tá passando com... quem é que tá equipado no... Deixa eu ver. Não tem ninguém equipado no bicho novo, né? Crimson Dragon, ó. Porque o Luin tá equipado no baixa, né? Aí ele trouxe esse cara. Então ele não tem equipamento. Rumble... Fez aqui o Arad Behair. Tá. Eu não entendi como que esse cara fica equipado, né? Como que a gente equipa nele? Ou o Phalanx veio equipado nele? Ah, entendi. Entendi. Você faz o... Entendi. Você faz o Luin. O Luin não, né? O Fakion, que é esse bicho amarelo aqui, ó. Você faz ele ficar equipado no Synchro novo. Aí o Synchro novo tem carta equipada nele. Tem um Phalanx equipado nele. Por isso que ele não subiu esse Phalanx, certo? Ou ele subiu? Não, não subiu o Phalanx, ó. Entendi. Aí por isso que o Phalanx ficou equipado aqui nesse cara, ó, porque agora ele tem equipamento. Então você nega cartas do cara pelo número de equipamento Dragonte que você tem. E aí ele é quick porque ele tá equipado com o bicho, né? Então, se a gente volta pra carta de novo, pra ver as cartas fazendo mais sentido dessa vez, olhando um pouco pro que o deck consegue fazer, a gente vê esse cara tem uma importância interessante. Esse cara aqui, ó, você pode escolher Face Up Card que controla pelo número de Monster Card na Spell Trap Zone, nega os efeitos, e o efeito é aqui que se ele tá equipado com Equip Card. Além disso, enquanto essa carta é equipada em um monstro... Ah, isso aqui é o segundo efeito, né? E aí tem esse cara, que no turno do oponente, quando ele fizer Special Summon, você vai poder invocar outro cara, sem falar que ele loca cemitério e ele nega Spell Trap. Ou seja, suportes brabos. É basicamente isso. Eu passei 37 minutos comentando Dragonte, cara. Eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.